Olá, meu nome é Edna Nunes, eu sou nascida e resido em Toledo, Paraná, extremo oeste do nosso estado. Estou na cultura e na comunicação há cerca de 22 anos, a minha formação acadêmica é comunicação social, com ênfase em jornalismo, e especialização na construção e desconstrução do discurso social. Aqui na minha cidade, então, eu atuo há mais ou menos essas 2 décadas, tanto na cultura quanto na comunicação, sendo que primeiro eu entro na comunicação e a comunicação de forma muito natural me leva para o ambiente cultural a fim de desenvolver alguns projetos e algumas experiências como trabalhadora na área de cultura. Eu venho principalmente da literatura, pela proximidade que tenho com o jornalismo. Hoje eu sou membro da Academia de Letras de Toledo, na cadeira 29, desde 2018, atuando aí com as vertentes literárias e com todo esse processo cultural aqui na minha cidade. Já compus o Conselho de Cultura, também a Comissão de Educação e Cultura na Câmara de Vereadores aqui da minha cidade, além de outras experiências junto às universidades e a outras áreas que têm o propósito de disseminar a cultura, e através da comunicação também tenho feito esse papel de facilitar e comunicar as iniciativas, assim como também no processo de articulação. Sobre as origens, eu nasci numa comunidade mais periférica da minha cidade, apesar de ser uma cidade com um IDH bastante interessante, né? Toda cidade tem os seus bairros, tem as regiões um pouco menos favorecidas. Então, a minha iniciação cultural e na área da comunicação acontece exatamente através de projetos sociais. E aí, muito cedo, eu tenho a dádiva de perceber que esses projetos sociais, projetos que acontece muitas vezes nas regiões um pouco mais afastadas, nas regiões periféricas, serve como oportunidade. Talvez são as únicas oportunidades que esse jovem, que essa criança tem dentro da sua comunidade, em poder expressar sua arte, expressar sua cultura de uma forma mais integrada, de uma forma que possa, de certa forma, sentir isso como uma oportunidade também que pode mudar aí o seu destino, configurar uma oportunidade de vida bem melhor. Então eu começo essas primeiras iniciativas em projetos sociais, ainda na infância, adolescência, e isso vai mexendo, vai articulando socialmente a fim de que eu possa aproveitar essas oportunidades e chegar a lugares onde eu pudesse me desenvolver com mais força, com mais criatividade, com mais segurança também. Depois desse processo de infância, adolescência, ali muito junto aos projetos culturais, artesanato, música, arte cênica, a própria literatura chega muito próximo ainda na infância através desses projetos de incentivo à leitura, de incentivo à escrita, e a literatura nunca mais vai sair da minha trajetória. Ela vai ganhar uma força cada vez mais importante desde a infância, adolescência, juventude, até chega no jornalismo. Aí une-se essas 2 forças e começo então a funcionar dessa maneira para a cultura. Depois disso, pela participação sempre ativa na articulação dos artistas, tanto músicos, espetáculos, aqui na minha cidade, também na minha região, vai me aproximando cada vez mais. E o próprio jornalismo aplicado às artes, ele vai levando você às categorias profissionais para divulgar esse trabalho, para fazer esse bate-papo, essa interação. Então é um mergulho um pouco mais profundo. Eu creio que a comunicação provocou esse meu encontro com a área cultural. Aí você articula peças que vêm de fora e começa a articular esses eventos para dar uma proporção maior a isso, né? As cidades menores têm esse desafio, é tudo formação de plateia, é tudo sensibilização. Então eu sempre tive a oportunidade de trabalhar nesse meio, e isso me aproximou bastante aqui da questão cultural. Agora, a trajetória é a seguinte: ela é uma até 5 anos atrás, e há 5 anos, então, eu fundei a Embaixada Solidária de Toledo, que é uma instituição que nasceu com o intuito de melhorar e proteger a questão cultural dos refugiados aqui na região oeste do estado do Paraná. Então, quando a Embaixada Solidária nasce na minha vida, aproximadamente 5 anos, todo esse meu repertório cultural, ele começa num processo muito mais acelerado e muito mais diferenciado. Por quê? Nós temos hoje no estado do Paraná, em especial na região oeste, a presença de mais de 20 povos, e isso só que são atendidos aqui pelo projeto que eu fundei há 5 anos,
20 povos que traz consigo a sua cultura, que traz consigo os seus costumes, e aí a difícil interação, a difícil inserção com o público brasileiro e o contato entre essas culturas. Então, a Embaixada Solidária, quando fundada, teve o propósito de auxiliar no entendimento do idioma, da preservação do idioma, na preservação também da roupa, da maneira com que se trata o cabelo, da maneira com que se usa os acessórios, mas não só isso, uma questão da gastronomia. E aí é que muda esse prospecto cultural, porque eu começo a perceber, nessa circunstância, que é preciso utilizar essa cultura como ferramenta para romper essas barreiras sociais e integrar esses povos. Porque é uma maneira de que você possa romper o preconceito através da cultura. Geralmente, quando chega um refugiado, que ele vai precisar de trabalho, emprego, saúde, educação, é tendência da população nativa, não só a população brasileira, olhar para esse sujeito e falar, poxa, mais um para tirar uma vaga de emprego na educação. E quando você mostra a cultura, quando você mostra a composição de uma música, quando você mostra um poema, um músico, um estilista que traz consigo toda essa carga cultural colorida, dinâmica, você acaba apresentando para a sociedade esse sujeito de uma forma mais completa, porque a cultura dele faz esse processo. Então a Embaixada Solidária começa a promover isso, identificar os artistas entre os refugiados e fazer uma conexão entre os artistas brasileiros, entre o público brasileiro e também esse público estrangeiro que habita a região oeste do estado, assim como a maioria do estado do Paraná. Hoje nós não temos uma estimativa, o censo creio que será feito neste ano através do IBGE, mas a gente não tem uma estimativa, mas acredita-se que só na região oeste do estado do Paraná a gente tenha mais de 20 mil indivíduos nessa condição migratória. Enquanto a gente tem interagido com a ONU, que diz que é o maior processo migratório da história contemporânea, moderna que nós temos nesse momento. Então, é um público que faz parte da nossa vida e que nós temos que interagir de forma muito especial. Sobre essa questão, então, há sempre de se olhar para a característica cultural, trazer essa cultura a fim de sensibilizar os outros públicos para que a gente possa fazer esse trabalho. Sobre o meu aprendizado e formação na área cultural, eu fico muito feliz que nos últimos tempos, até através da própria Secretaria de Cultura, tenhamos conseguido, ou pelo menos conseguimos acessar essas formações. Então eu tenho a formação universitária, depois disso aproveitado as oficinas, os debates, as formações culturais pelo Estado, inclusive em alguns órgãos internacionais que nos ajudam a olhar com respeito, com empatia para a cultura do outro, a fim de entender o seu mundo. Então nós temos entrado em contato com as principais agências internacionais, inclusive a ONU e, enfim, todas as agências credenciadas a ela, para que possamos aprender um pouco mais sobre a cultura de cada um dos povos que chega na nossa região e também que atravessa do Brasil. Tenho participado de oficinas literárias e também a sorte de conviver com os acadêmicos do Estado do Paraná, da Academia Paranaense de Letras, Academia de Toledo, e fazer uma interconexão com essas academias a fim de que esse aprendizado seja um pouco mais sólido. Mas nos últimos anos, o grande aprendizado, a grande universidade que eu tenho tido no setor cultural é a convivência com esses povos. É uma forma de viajar o mundo, de conhecer as culturas sem ter o passaporte carimbado, sem ter, talvez, muitas vezes, condições financeiras de fazer isso, mas você acaba percorrendo o mundo, conhecendo a cultura dessas pessoas na mesa, no feitio do cabelo, na maneira de contar suas histórias, de se relacionar, acaba tendo esse conhecimento cultural. Então, eu considero que nos últimos tempos, apesar de toda a valia das formações, as capacitações que temos tido com relação a isso, através da internet, depois da pandemia, eu creio que uma porta muito grande se abriu, temos muitos cursos online à disposição e essas conversas nas universidades, esse bate-papo tem nos ensinado bastante. Então, além da academia, essa vivência que se torna cada dia mais importante. As minhas principais referências para o meu fazer cultural está exatamente nessa vivência. Eu tenho me inspirado em pessoas anônimas, que pelo mundo todo, anônimas ou não, algumas um pouco mais conhecidas pelos seus afazeres, pelos seus projetos, mas que têm se levantado a fim de
reconhecer que muitas vezes a cultura é a ferramenta mais ativa, é a ferramenta mais funcional que nós temos para fazer alguns enfrentamentos, para resistir nessa preservação cultural. Então eu tenho, como disse anterior, acessado essas organizações, acessado pessoas que em suas regiões têm se dedicado exclusivamente, seja através da literatura, da música, da arte, de tirar a invisibilidade social através da arte. A gente sempre ouviu dizer que a arte traz dignidade, mas eu acho que na minha vida, no meu fazer cultural, é a primeira vez que eu consigo tocar nisso, é a primeira vez que eu consigo saber que muitas vezes é a única saída que nós temos, porque você tem uma diferença cultural muito grande, você tem barreiras muito fortes, e só entendendo, olhando para a cultura do outro, interagindo com ela, é que a gente consegue, de certa forma, romper essas barreiras. Então eu tenho me inspirado em artistas que nos auxiliam, que chegam perto, que compõem uma música para denunciar uma realidade. Recentemente aqui em Toledo, eu gostaria de narrar isso, nós tivemos uma grande preocupação, e ainda é real, com o tráfico de mulheres e crianças migrantes. Foi matéria de um grande programa dominical em rede nacional, e nós não tínhamos como começar a fazer essa denúncia resguardando a nossa vida, resguardando a vida dessas mulheres. Então chegou um compositor, compôs uma música juntamente com as mulheres refugiadas, fizemos o lançamento dessa música, que é uma música em francês, mas se diz "Me fale de amor", me fale da dor, me fale de amor. E essa música nós denunciamos nacionalmente, internacionalmente, a questão do tráfico de mulheres e de crianças aqui na região oeste, que muitas vezes é um assunto muito delicado para se mexer, e só a arte que nos empresta essa leveza para que a gente possa fazer essa situação. Então eu cito isso como exemplo de como utilizar a arte como ferramenta para que a gente possa fazer um serviço social, sim, artístico, cultural, mas também a arte empresta para nós essa autonomia de poder fazer essas denúncias. Assim acontece através da música, do teatro, da literatura, da utilização de crônicas, de poesias, para que possa se expor esse mundo e integrar também essas pessoas, contar um pouquinho sobre a nossa cultura, porque a principal característica, o principal ganho do processo migratório não é o processo econômico, mas é o processo de enriquecimento cultural da troca desses povos. Então essa tem sido a minha inspiração para esse trabalho, que não tem muitos precedentes, não tem muito histórico de organizações que se levantaram para a fim de proteger a cultura dos seus povos, dos povos que estão em trânsito pelo mundo. Então tudo é muito novo aqui. A inspiração precisa vir de alguém que faz algo pequeno, mas que tem uma grande relevância, um grande impacto na cultura daquela etnia, daquele povo e até mesmo dos brasileiros, para que possa haver esta conexão. Sobre os produtos de minha autoria ou participação, eu gostaria de ressaltar alguns, Eu falei aqui brevemente da composição de músicas, que a gente denuncia o tráfico de mulheres e crianças, mas não é só. Desde a criação da Embaixada Solidária, eu tenho que quase diariamente tenho feito intervenções culturais nas universidades, clubes de serviços, igrejas, aonde que tenha gente, que tenha uma brecha, servidores públicos, todos os órgãos para explicar, para levar a cultura. Muitas vezes a gente leva através da gastronomia, unindo essas pessoas para cozinhar, as mulheres para trançar o cabelo e contar da sua história, o estilista, a costureira para levar os seus modelos, para que essas pessoas possam olhar para o refugiado, possam olhar para a cultura deles e romper esse preconceito. Então as rodas de debate nós temos levado bastante, sempre a cultura, sempre o aspecto, as pessoas querem saber como vivem, o que comem, o que vestem, como escreve, qual é a música que ouve, que tipo é a dança. Então essas são as primeiras perguntas e a gente aproveita esse viés cultural nas universidades, nas escolas, para poder trazer toda a história. Então a cultura, na verdade, é um pano de fundo muito importante, é uma apresentação que abre portas para que a gente possa falar sobre outras temáticas também. E eu tenho ficado bastante contente, bastante feliz, porque a partir do momento que você apresenta o outro com a sua essência, com a sua verdade, com a sua cultura, o preconceito acaba cedendo bastante. Então hoje eu diria que a arte é a principal ferramenta para que a gente lute contra a xenofobia, contra o preconceito e possa integrar esses povos. Além disso, das rodas de conversa, dos shows que eu ajudo a promover,
articulando, preparando essas pessoas e principalmente identificando a arte, porque é uma população um pouco mais difícil de acessar. Então, quando você vê que há uma arte, seja lá no cabelo, no acessório, na roupa, na poesia, nas cantigas, às vezes até na maneira de viver a religiosidade, a gente percebe esse papel. Também eu estou produzindo e terminando um livro chamado A Dor Francesa. Esse livro tem um relato da história e da arte, da cultura desses imigrantes que chegam aqui à região oeste do estado do Paraná. Então esse histórico está sendo composto, está na fase final. Ele será revertido todo para esse trabalho social e é um trabalho que eu tenho dedicado bastante tempo a fim de que essa história seja retratada, para que tudo isso, para que essa mudança cultural não se perca na história. Se nós não tivéssemos pessoas preocupadas com isso lá no passado, quando os colonizadores chegaram aqui, os primeiros migrantes chegaram à nossa região, certamente teria se perdido uma parte importantíssima da nossa história e hoje nós não teríamos, quem sabe, a consciência de quem somos, de quem compõe essa população. Eu trabalho também na produção de artesanato dentro da Embaixada Solidária, identificando as pessoas de várias etnias, e um dos principais projetos que nós temos nesse momento é a confecção de uma boneca étnica em tecido africano para valorizar essa cultura e também com características de cada um dos países. O projeto se chama Um Mundo em Retalhos. Eu escrevi esse projeto que recentemente foi aprovado e nós estamos neste momento confeccionando essa boneca que tem, além do aspecto cultural, da trabalho com as crianças para aceitação das suas próprias etnias, tem também a missão de levar uma mensagem sobre o silenciamento das mulheres pelo mundo, gente. E esse silenciamento vai mais do que a violência. Esse silenciamento, muitas vezes, é o próprio silenciamento cultural dela não poder se expressar, não ter um entendimento sobre a sua arte, sobre as suas necessidades. Quando a gente fala do silenciamento de um povo, nem sempre é só um silenciamento no setor de segurança, mas é o silenciamento cultural, é não ser entendido, é não conseguir ter acesso à sua cultura e muito menos permitir que os seus filhos, que os seus descendentes possam também acessar essa cultura e tudo isso que eu estou dizendo. Além disso, nós trabalhamos, eu desenvolvi uma produção de turbantes e também da divulgação das meninas que trançam os cabelos para exercer sua cultura, para ensinar as meninas mais novas sobre a sua vivência, né? Então, assim, elas chegam no Brasil muito tímidas, às vezes sem coragem de utilizar o que utilizam. Então, a Embaixada Solidária, eu escrevi esse projeto para garantir as características étnicas dessas pessoas, que é o que as diferencia e dá liberdade para que possa exercer a sua cultura e possa interagir conosco aqui. Mas tudo isso tem um motivo maior. Quando a gente chama essas mulheres, seja para trançar o cabelo, seja para fazer a sua comida, para apresentar para a população brasileira, a gente quer relacionamento. Porque é só através do relacionamento que a gente vai conseguir ter esse elo e auxiliar essa pessoa no recomeço aqui em território nacional. Falei agora há pouquinho sobre o tráfico de pessoas. A gente utiliza os feitos culturais, a gente articula grupos culturais para que a gente tenha convivência, porque a convivência é a única maneira, a vigilância social, de saber se essa mulher ainda está no Brasil, como ela está vivendo, como estão essas crianças. Não tem nenhum outro elo que nos ligue mais do que o elo cultural de poder conviver, seja na gastronomia, seja no fazer de alguma arte, no cantar, numa banda que nós temos aqui na cidade de Toledo. Tive a grata satisfação de articular um quarteto que se apresenta todos haitianos, com músicas haitianas, um processo muito lindo. Mas eu gostaria de contar uma experiência em especial, já para que a gente possa entrar aqui no próximo item, que é a pandemia, né? O que foi a pandemia? A pandemia, para nós que estávamos articulando esse trabalho, em especial nesse momento em que inesperadamente chegou a pandemia ao Brasil, eu estava escrevendo todos esses projetos, muito animada. Havíamos comprado já os tecidos africanos para produzir lá no começo da pandemia, já a boneca Geraldine, os turbantes, a escrita do livro, muita coisa estava preparada para acontecer naquele momento. Aí vem a pandemia como uma carreta desgovernada, passando por cima de tudo. Nós não podíamos mais nos encontrar,
né, os jantares étnicos em que nós nos reunimos, os desfiles de moda que eu promovia na praça, juntamente com outros voluntários que, ao passar dos anos, somaram-se comigo nessa causa. Hoje eu creio que nós somos mais de 100 voluntários que trabalhamos de forma exclusiva e totalmente voluntária a fim de promover essa cultura, de que eles tenham o seu negócio, de que eles sobrevivam da arte. Aí vem a pandemia e nos atropela com muita velocidade. E aí é que eu participo de um dos projetos mais lindos que certamente eu terei para contar aí na minha trajetória cultural, que é quando esses artistas refugiados começam a passar por muita dificuldade, fecham os eventos, fecham os palcos, nós não temos mais a universidade para captar alimentos, nós não temos mais nada, ninguém nos convida para absolutamente nada para que a gente possa fazer isso fluir. E aí o que acontece? Os artistas brasileiros também começam a passar por muita dificuldade, todo o meu setor, todos os trabalhadores. E aí eu lembrei de uma história, até escrevi uma crônica outro dia sobre isso, que é aquela fábula da cigarra e da formiga, né? Formiga trabalhadora, e aí muitas vezes com bastante preconceito por a cigarra cantar, imaginar-se que ela não trabalha, né? E essa fala é equivocada, mas na minha cidade eu vi isso se inverter. Os músicos se reuniram e nós elaboramos um evento digital, uma série de eventos digital, para que nós pudéssemos arrecadar alimentos naquele momento e impedir que músicos brasileiros e refugiados tivessem que vender, não só os músicos, mas os artistas plásticos, toda a cadeia de eventos, né, que estava já começando a elaborar uma possibilidade dessa sobrevida da arte, para que eles não passassem essas necessidades. Nós estávamos em julho, a pandemia estava no pico e nós estávamos totalmente atônitos vendo o que aconteceria. Então essa série de lives foram preparadas a fim de que nós conseguíssemos arrecadar alimentos, evitar que essas pessoas vendessem os seus instrumentos, que essas pessoas parassem de produzir, porque ninguém comprava mais a roupa étnica, ninguém nos convidava mais para os desfiles. Foi muito difícil, né? Tudo parou. Então esse evento arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos e agasalhos para que essas pessoas, para que nós, trabalhadores da cultura, não tivéssemos tanta necessidade naquele momento. Um outro ponto é aí que eu vi, né, os artistas cantando, a cigarra cantando para alimentar a formiga que estava em casa. Então houve uma inversão de valores que realmente nos emociona em lembrar dessa trajetória. E foi assim que vários dos nossos artistas, dos amigos que trabalham com cultura, conseguiram sobreviver esse momento num exemplo de solidariedade. E aí no segundo momento, todo aquele tecido que estava comprado para fazer a boneca, para fazer os objetos étnicos, para dar sustentabilidade para a causa, nós transformamos em 17 mil máscaras para conter e para auxiliar na pandemia, com tecido africano. E aí nós imaginamos, putz, nós perdemos o material que era para fazer um outro projeto. Acho que não foi nada disso. Quando as pessoas olhavam, nós doamos essas máscaras. Quando as pessoas olhavam aquela máscara com aquele tecido tão diferente, as pessoas perguntavam de onde saiu isso, o que é. E aí a gente tinha a oportunidade de falar da cultura, que tinha costureiros, que tinha isso, que tinha aquilo. E a pandemia começou, apesar da dor, da tragédia, né, vitimando inclusive alguns trabalhadores refugiados da cultura, outros brasileiros, com muita tristeza, mas ela começou também a ter uma outra cara, uma cara de que as pessoas começaram a convidar as participações digitais, e aí a gente rompeu uma barreira muito interessante durante a pandemia, que eu espero que seja uma luz para a cultura como tem sido. Claro que é insubstituível o contato, o teatro, a arte, a gente conseguir tocar nessa arte, mas ela rompeu uma barreira do físico para o digital, que nos levou a outros países, em contato com outros povos, numa troca cultural muito interessante, com outros escritores. Eu pude compartilhar a Dor Francesa, outras obras com muitas pessoas do mundo inteiro, na Bélgica, enfim, né, nós conseguimos entradas nos clubes de serviço, falando sobre a causa, falando sobre a cultura, conseguiram fazer apresentações culturais através da internet e daí pronto. Parece que algo se conectou e nós percebemos que não estávamos só numa cidade, só num estado, mas que a gente podia interagir o tempo todo com essa realidade. Então as rodas de debates aconteceram de uma forma bem diferente. A nossa música composta para poder denunciar a questão do tráfico de mulheres e de crianças, ela
foi pelo país, chegou a ser apresentada numa reunião da ONU, então isso foi muito importante para que nós pudéssemos aí abrir os horizontes e dar um pouco mais de visibilidade para a nossa causa e principalmente para a cultura dessas pessoas e dizer que elas estão por aqui, que tem um papel fantástico juntamente com a nossa população. E só através da cultura que a gente consegue romper essas barreiras, usar como ferramenta. E aí aquela fala que eu tive lá no início, que quando muito menina percebi que através dos projetos sociais se tinha alguma chance do projeto cultural, você encontrava o seu lugar no mundo, a sua identidade como sujeito. Hoje isso só se reforça. Hoje eu tenho convicção e certeza que das histórias que nós percebemos mudança, aqui as histórias que eu consigo tocar certamente tiveram essa oportunidade e aproveitaram da melhor forma possível. Sobre os planos enquanto trabalhadora da cultura para quando acabar o período pandêmico, a gente sabe da realidade que talvez a gente vá demorar algum tempo, né, para poder sair dessa situação, mas os sonhos e os planos precisam começar imediatamente. Então todos aqueles nossos projetos que estavam, né, ainda na gaveta e nós lidando com a pandemia, eles agora estão plenamente ativados e o principal plano é aproveitar esse rompimento físico para o digital que a pandemia provocou. Apesar do choro, da dor, das perdas, de todo esse processo, eu quero olhar para a cultura e ter por ela o respeito da solidariedade que ela propôs nesse momento, e eu quero que essa solidariedade continue acompanhando cada um dos projetos culturais que eu tenho hoje na Embaixada Solidária, que é a minha principal maneira de fazer e promover a cultura, porque lá eu consigo trabalhar com o público brasileiro, que vai muitas vezes como espectador, mas vai também para falar da sua cultura, para falar dos seus costumes, e esses povos de todos esses países, né? Quando pequena, eu sonhei em rodar o mundo, em viajar o mundo, em conhecer culturas. Eu queria conhecer culturas. As condições da vida não me permitiram, várias condições, inclusive a financeira, mas eu consegui que o mundo mudasse para a porta da minha casa e que essa cultura toda estivesse no meu bairro, na minha cidade, no meu estado. Eu tenho percorrido o país e tenho percebido que esse movimento acontece em cada cantinho do nosso país. Então, o meu plano é que a Embaixada Solidária continue sendo como uma cápsula de segurança cultural para que essas pessoas possam ser e ter a sua essência, a sua vivência, sem nenhum tipo de atrapalho, sem nenhum tipo de atropelo, e que o brasileiro também tenha lá, a casa de todos os povos, um lugar reservado para conhecer e para manifestar a sua cultura. Com esse rompimento do físico para o digital, que possa chegar mais longe, trazendo, seja através da crônica, da poesia, do livro, da escrita, do canto, da música, da roupa, da maneira que cuido dos cabelos, da maneira com que as trancistas reagem. Eu gostaria de levar a visibilidade para essa arte refugiada que está no nosso país. Gostaria de levar a visibilidade também para a nossa vivência, né, brasileira, para todas essas situações, concluir essa obra, transformar ela numa grande palestra de sensibilização e de forma colaborativa dispor isso para a sociedade, porque a gente só tem preconceito daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que você entra em contato com a cultura do outro, com respeito, ele entra em contato com a sua cultura, acontece uma troca muito linda. E é sobre essa troca que eu pretendo continuar falando e trabalhando sobre cultura. Eu fiz disso a minha missão de vida. E a partir de agora, esses projetos certamente com a baixa da pandemia, com mais informações, com mais esclarecimento, com as formações que nos têm sido permitidas através das leis de incentivo, que esse projeto possa ganhar outros corações e que eu consiga, através dessas iniciativas, chegar em outras pessoas com informações tão importantes. E vou sempre olhar para a cultura a partir da pandemia com o olhar de que ela realmente resiste, de que ela realmente é solidariedade e que ela pode mudar o mundo de muitas pessoas.